Olá a todos, a todas. Hoje a gente tem uma exclusividade no nosso canal, que é uma entrevista com um grande amigo, o músico daqui da cidade de Catanduva, o Felipe Leão Minhoco. Ele vai contar algumas coisas pra gente sobre a sua vida, sobre a cidade, sobre esse momento que a gente está enfrentando, sobre da pandemia. Essa entrevista que a gente está fazendo eu aqui, desse espaço, e o Minhoco lá na casa dele. Espero que vocês gostem e vamos à nossa entrevista. E a ideia dessa entrevista é ampliar aqui o discurso no nosso canal. A gente reconhece nas pessoas um grande potencial. E esse potencial é que a gente quer trabalhar aqui no canal. Esse novo quadro do canal, a gente espera abrir um espaço para os nossos amigos, com música, com vídeos, para a gente ampliar o nosso discurso ainda mais. Desde já quero agradecer demais ao Felipe, grande amigo, montando banda, tocando junto, fazendo eventos e também estudando junto diversos temas. Então eu quero agradecer demais. Felipe, qual que é a sua formação? O que você está fazendo hoje da sua vida? Como está a sua vida agora? Olá, Anderson, boa tarde, bom dia, boa noite, né? Dependendo do horário que vocês estiverem assistindo aí. Eu sou o Felipe, eu sou formado no curso técnico de administração, né? E também eu tenho formação musical, mas não é profissional. Assim, eu já estudei um pouco de contrabaixo, já estudei no conservatório, eu estudei piano, e atualmente estou estudando violão, estou fazendo curso de violão. Tenho 32 anos e moro em Catanduva, no bairro Tarrafo. O dia a dia aqui tá daquele jeito, né, que a gente já sabe, né? Às vezes a gente tem muita incerteza, né, de como que vai ficar a situação, mas assim, graças a Deus a gente está conseguindo trabalhar bem, né? Eu tenho a estamparia também, aprendi com meu pai, com a minha mãe, o ofício de serigrafia, né, que é estampa em camisetas, né? Tem vários outros materiais também. E aí a gente tá conseguindo levar bem, assim, né? Quanto a isso, nesse panorama que nós estamos passando. Com relação à música, eu me sinto assim bem parado, apesar de estar estudando, né? Mas com questão a tocar, a compor, por enquanto eu estou meio estagnado, assim, um pouco parado. Muito bacana. E como que foi a sua entrada na música? Como que você começou a se interessar por um instrumento musical? Foi influências de amigos? Como é que você deu início a essa prática tão legal e tão bem que você faz? Bom, eu sempre tive muita influência musical da minha avó materna, que é a mãe da minha mãe, né? Ela cantava num grupo de samba choro e a gente sempre tinha contato com ela, de assistir ela cantar. Na casa dela sempre tinha muitas referências musicais, né? Então, assim, a gente, desde criança, eu estava meio que inserido aí nesse contexto musical, por parte dela. Eu acho que, por grande parte, foi ela, né? A responsável aí por eu começar a tocar um instrumento e ingressar no mundo da música. E aí, quando eu comecei a tocar, era uma época que eu estava meio, assim, desencontrado, né? Eu tinha 14 anos e eu não conseguia, assim, me encaixar num grupo. Tipo, alguns amigos sabiam, praticavam esporte, outros
eram bons em outras coisas, sabe? Mas eu não conseguia me encaixar em nenhum lugar, assim, bem dizer. E foi aí que eu comecei a fazer aula de violão na Casa da Cultura. Na época ainda era na Rua Pernambuco, aqui em Catanduva. E minha avó, a mãe da minha mãe, me deu o violão. E foi aí que eu comecei a tocar. E como que é o seu estudo? Como é que você fez o seu aprendizado? Como é que você se dedica à música? Como você chegou? Porque você toca violão também. Hoje você canta e o teu baixo, a linha de baixo sua, ela é muito completa. A gente percebe que quando a gente vai fazer uma música, algo assim, você cria muita coisa. Como foi isso? Qual é seu estudo? Como é que você faz isso? Eu comecei tocando violão, né? E depois de um ano tocando, eu conheci alguns amigos na escola e nós formamos uma banda. Na época eles estavam precisando de um baixista, né, para completar o grupo. E foi aí que eu aceitei o desafio, né? Porque com um ano de música, né, já pegar um instrumento novo para mim era um desafio. E naquela época a gente não tinha muita facilidade como nós temos hoje de buscar música no celular e tal. Era muito limitado quanto a isso. Então a gente corria em banca de revista, comprava a revistinha de cifra, ouvia as músicas nos CDs e tirava de ouvido, sabe? Então eu comecei assim mais dessa maneira, né? E aí a transição para o baixo não foi tão difícil, porque eu já tinha já uma base do violão e depois eu conseguia, já tinha uma certa facilidade em tirar as músicas de ouvido. Eu consegui fazer essa transição bem tranquilamente, sim, não foi muito difícil, né? A formação musical hoje em dia, eu estou estudando violão, né? Estou fazendo aula e tirando muitas dúvidas que eu já tinha anteriormente e aprimorando a minha técnica. Tem sido muito bom, eu estou conseguindo progredir bastante. E também faço barzinho, mas assim, nessa área eu não sou muito conhecido, vamos dizer assim. Tanto mais por causa de divulgação. Eu mesmo não costumo divulgar muito essa parte, esse trabalho, né? E na época de pandemia agora tem sido bem parado com relação a isso. E como você consegue lidar da parte financeira? Essa parte musical te oferece alguma renda? Você consegue já tirar alguma coisa daí? Ou não? Você faz um extra aí, a tua profissão, na verdade, é outra coisa, é o silk screen. Sim, também trabalho com silkscreen, tenho estamparia em casa. Eu comecei a trabalhar com isso na mesma época que comecei a tocar, também com 14 anos. Meu pai já vinha desde de criança trabalhando com esse ofício e na época ele montou a estamparia dele e a gente trabalhava. Eu, minha mãe, ele e mais alguns funcionários. E foi aí que eu comecei a aprender a serigrafia. Além disso, de vez em quando eu faço também alguns bicos como entregador, né, de restaurante, lanchonete. E é isso. É. E sabemos o poder que tem a música. Até que existe música terapia, né? Às vezes quando a gente está mal-humorado, alguma coisa assim, a gente coloca um CD, coloca um vinil, coloca uma música que a gente gosta, deixa rolar o disco inteiro ali e automaticamente a gente muda o nosso estado emocional, né? A música ela é importantíssima no nosso dia a dia. E você se apega a ela também numa forma de fuga positivamente? Ah, sem dúvida, a música para mim muito importante como uma válvula de escape para poder reorganizar os pensamentos, né?
para poder se recompor assim de uma certa maneira. Às vezes a gente não está muito bem, às vezes a gente acorda num dia meio ruim, às vezes durante o dia acontece coisas que deixam a gente meio para baixo, e aí quando eu ponho uma música que eu gosto, aquilo já automaticamente já vai me mudando o meu humor, meu astral, né? Tanto ouvir uma música boa que eu goste, né? E quanto tocar também. São as duas maneiras, acho que são as principais que resolvem o meu problema nessa questão. Realmente é muito bom, muito bom. E qual é a dica? O que você está ouvindo hoje? O que você deixa aí para o pessoal que está nos acompanhando? O que você está ouvindo? O que está te fazendo bem aí hoje em dia? Praticamente todos os dias acabo ouvindo alguma coisa assim, de colocar durante o serviço. Às vezes quando precisa sair de carro para algum lugar eu coloco o rádio ali. Então eu tô sempre ouvindo alguma coisa assim. Meu gosto musical, principalmente pelo rock, né? É o estilo que eu mais gosto. E aí dentro do rock and roll, a maioria das vertentes, né, do rock eu gosto também. Também além do rock eu gosto de MPB, gosto de bossa nova, de samba. Eu gosto de alguma coisa de sertanejo raiz, mas eu conheço muito pouco. E também o rap. Também conheço muito pouco, mas algumas coisas eu gosto sim. Atualmente eu estou ouvindo bastante grunge, né? Bandas como Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden e punk. Os punks que tipo Ramones, o Sex Pistols eu gosto bastante, The Clash, mas essa pegada assim. É os que eu tenho ouvido bastante ultimamente. E agora uma opinião própria, hein? O que você acha que acontece aí, que a música tem esse efeito, tem esse poder de nos fazer tão bem? O que você acha que tem aí de algo que tão poderoso nas notas musicais, nos artistas, para mudar realmente? Muitas vezes a gente observa aí que a pessoa ela ia por um caminho e através da música, da arte, de montar uma banda, ela foi lá e mandou ver, fez tudo diferente através da música, e não importa o estilo. Ela se dedica, ela começa a ter a arte musical como seu fator principal. A gente reconhece alguns músicos de igreja evangélica que eles mudaram assim a sua vida através de um instrumento musical. Qual que é a tua percepção também sobre isso? Cara, é mais uma questão de sentimento, né? Eu acho que cada um tem uma preferência por um gosto musical, assim. Justamente por isso, é um sentimento que bate. Eu sinto assim como se fosse uma parte da minha alma, sabe? Que se identifica ali naquele momento em que eu ouço aquela música. Além da letra, parece que o som ele bate de um jeito que parece que eu conheço aquilo lá de milhões de anos, sabe? É mais ou menos isso. É difícil de explicar em palavras. Então, tendo esse tipo de sentimento que a música me traz, ali eu consigo, acho que me reconectar com um eu interior que às vezes acaba se perdendo, né? Por conta do estresse do dia a dia, das preocupações, né? Da correria, né, que a gente tem todo dia aí. Então eu acho que é isso que torna a gente uma pessoa melhor. E também, sem dúvida, as letras, né? Porque tem músicas que são simples, né? Na questão da composição, mas as letras elas são tão bem trabalhadas, elas passam uma mensagem tão forte, tão significativa, que aquilo te faz refletir. E acho que aí a gente consegue, refletindo, chegar ao ponto de acabar se tornando uma pessoa melhor. Eu compreendo que hoje em dia
A gente está muito distante da música. As pessoas elas mal conseguem parar um pouco para ouvir uma música inteira. Algumas bandas elas já estão querendo não gravar mais disco, álbum inteiro, porque as pessoas não estão parando. E a gente tem esse hábito, né, de ouvir, parar tudo que está fazendo e ouvir uma música inteira, duas, três, um disco inteiro. E as pessoas parece que perderam esse hábito, principalmente a nova geração. Qual seria a sua dica para as pessoas voltarem a sentir esse efeito da música no seu espírito? Bom, um recado que eu daria para as pessoas assim que às vezes estão muito corridas, né, no dia a dia, acabam não tendo muito tempo para ouvir música. Um recado que eu daria é para fazer um esforcinho, assim, de repente, às vezes no trajeto para o trabalho, quem vai de carro e tal, pessoas que às vezes vão a pé ou de ônibus, aproveita esse meio tempo para pôr um fone de ouvido, ouvir a música que você gosta, porque com certeza vai ajudar a relaxar e, consequentemente, você vai ter um rendimento muito melhor, né, ao longo do dia, ou então no final do dia, né, também, na hora que for tomar um banho ali, antes de descansar, antes de jantar e tal. E ou também na hora do almoço, né? Você arrumar sempre um tempinho, assim, é o recado que eu tenho para dar. Legal, legal demais. E você compõe? Você escreve? Você... Qual que é a sua... Como que você faz aí para passar o recado? Sim, eu tenho várias músicas, assim, guardadas, né, no caso. Não guardadas, é que eu acho que eu ainda não tive oportunidade para apresentar, assim, para as pessoas certas, para a gente poder fazer um som. Antes de entrar a pandemia, a gente estava fazendo um projetinho, eu e mais dois amigos meus, com algumas dessas músicas que eu componho. E na hora de compor, a maioria das vezes eu faço a letra já junto com o som, né? Mas algumas vezes vem só a letra, sabe? Dá um estalo assim, começa a vir uma ideia e eu vou escrevendo. E às vezes também, às vezes vem só o som. Então aí eu deixo tudo guardado, né? Então quando surge uma outra inspiração, eu pego e começo a tentar encaixar. Às vezes dá muito certo, às vezes não. Às vezes fica meio paia, e aí eu deixo meio de lado de novo. Aí passa um tempo, aí vem uma outra ideia que acaba dando certo e tal. Então basicamente é assim. Boa. E para o pessoal que está aqui com a gente até agora, o que você deixa aqui de... O que você está ouvindo? Ou então, o que você poderia indicar para o pessoal ouvir, para o pessoal conhecer e se aprofundar um pouco mais aí na música? Deixa aí algumas bandas, alguns álbuns para a gente saber melhor. Os 5 discos que eu mais tenho ouvido, não necessariamente nessa ordem, mas são o Nirvana, Em Útero, Pink Floyd, The Dark Side of the Moon, o Golpe de Estado, o Quarto Golpe, Titãs, Titanomaquia e o Ramones, o Loco Live. São esses que eu tenho ouvido bastante, sim, ultimamente. E o que você poderia falar aí para nós a respeito de ter uma banda? É fácil montar uma banda, é fácil manter o grupo ali em harmonia para fazer as composições e seguir aí tocando uma banda, mesmo que uma banda de barzinho, ou então algo para ser levado a sério e viver com isso? Bom, eu acho que fundamental é você estar entre amigos, né? Principalmente. Às vezes não são pessoas conhecidas, mas eu acho que ali fundamental teria que ser pessoas com quem você se identifica, né? Mesmo que acaba se construindo uma amizade apesar da banda, né? Por causa da banda também. E também, assim, o foco é também você fazer o que você gosta, né? Não adianta você querer forçar, fazer uma coisa que você não gosta, uma coisa que não seja muito à vontade, que não te deixa à vontade, né? Então eu acho que basicamente é isso, para começar a ter uma harmonia na banda aí, para começar a ter um bom entrosamento.
E aí, futuramente, as inspirações vão aparecendo, né? Tendo esses dois ingredientes básicos, eu acho que o restante vai aparecendo naturalmente. Fluidez no ensaio e tudo mais. Eu acho que basicamente é isso. Não se cobrar muito, né? Também não se culpar muito pelos erros. Todo mundo erra. Também não se cobrar muito, que também ninguém é perfeito, né? E saber respeitar sempre o espaço do outro. Eu acho que basicamente é isso. Boa! E a gente está chegando no final, a gente quer te agradecer demais. E qual seria o seu recado aí que você daria para o pessoal que está te acompanhando aqui nessa entrevista, nesse momento de pandemia tão difícil? Qual seria a sua mensagem aí para a gente entender um pouco melhor aí na sua visão? Bom, o recado que eu tenho para deixar é que as pessoas tenham paciência, né? Porque eu acredito que a gente está passando uma fase de transição, né? Tanto moral como intelectual, né? Do tecnológica. O ser humano está atravessando aí uma fase que é transitória e às vezes as coisas parecem ser muito confusas, né? Parece que a gente não se entende direito. Qualquer discussão já é motivo de briga e de coisa mais séria, né? Então eu acredito que a gente tem que saber, principalmente, se colocar no lugar do outro, né? Tipo, a pessoa ali, você não sabe o que tá passando lá dentro da cabeça dela, né? Às vezes ela tá cheia de problema, tá cheia de dificuldade no dia a dia e isso acaba afetando o trato com outras pessoas, né? Então eu acho que paciência, né? Empatia, eu acho que hoje em dia é fundamental. Porque aí a gente vai conseguir passar, né, nessa fase difícil que está acontecendo agora. O que eu vejo, assim, politicamente falando, é a mesma coisa. Eu acho que a gente está passando numa transição. A gente teve que, particularmente, eu acho que esse governo tem sido muito ruim. E eu acho que a gente teve que entrar nesse âmbito para poder perceber o que está de errado, o que está acontecendo errado. E, eventualmente, futuramente, poder corrigir esses erros, né? Eu acho que a pandemia, cara, também vem nos ensinar muita coisa, né? É claro que é triste, é difícil, né, lidar com as mortes e tal. Mas também a gente pode caber uma reflexão, né, de como a gente estava vivendo num ritmo muito desenfreado e às vezes não se importando tanto, né, com o nosso próprio bem-estar, com a nossa própria qualidade de vida. Bacana demais. Felipe Minhoqueira, quero te agradecer demais. Pessoal que também está assistindo aqui, obrigado por vocês. Compartilhem quem conhece o Felipe, quem me conhece também. Divulguem o nosso trabalho. Acho que é uma forma da gente estar fazendo um pouquinho de mudar o foco um pouco, sabe? A gente tem tantas coisas para muitos boletos a serem pagos. Isso é uma forma da gente dar se distrair um pouco, né? Tem agora o Mr. Rock de domingo, apresentado pelo Grande Carioca. Tem participações de muitos camaradas, muitos amigos. Na Rádio Atividade 104. Tem na Rádio Web também, fácil de... Vou deixar o link aqui embaixo. É uma forma da gente esquecer um pouco as dificuldades, os problemas. E agora o Grande Minhoco vai trazer para nós uma apresentação. O que você preparou aí para nós? E desde já, muito obrigado, velho. Muito grato pela sua amizade. Obrigado por você fazer parte dessa caminhada tão legal que a gente vem fazendo. Muito obrigado a todos. Até o próximo. Cara, eu agradeço demais aí pelo convite, pelas palavras, né? Ixi, fiquei muito feliz aí por poder estar dividindo essas ideias com vocês, né? Com você e com quem está assistindo aí. E realmente, eu concordo com tudo que você falou aí no final. Eu acho que a gente deve seguir, apesar de qualquer coisa, né? Tem que sempre ser forte e se manter ativo, né? Nunca parar.
Agradeço demais, desejo tudo em dobro aí para você, muito sucesso, né? E tudo de bom. Eu vou mandar uma música agora, chama-se Desabafo. Bom, essa música é uma música de minha autoria, né? Chama-se Desabafo. Ela fala sobre guerra e espero que vocês gostem. Amarrada ao tronco ou ao fuzil, o gosto de sangue é o mesmo. Aquele belo céu azul anil, nunca mais vi. Será que um dia vou encontrar a paz? O camarada com o violão sumiu, agora só ecoa o som do vazio. Nunca mais vi, você nunca viu, ó pátria amada Brasil. Silenciei o berro hostil, quando o violão toca é a paz que canta. Em meio a homens confusos que a guerra fabricou, seu brado como ave voou e em verdes campos pousou. Quem o fez, o matou, o camarada nunca mais voltou. É João, é José, basta ter fé. Pode ser branco ou negro, pode crer. A guerra fabrica monstros, não homens. Você fica aí parado, dizendo que não tem aonde ir. Você fica aí sossegado, enquanto pessoas morrem por aí. Você diz que não tem nada a ver com você. Você diz que não é você quem vai resolver. Nunca mais vi, você nunca viu. Ó pátria amada, Brasil. É João, é José, basta ter fé. Pode ser branco ou negro, pode crer. A guerra fabrica amor.